E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre alternador pilotado ou alternador inteligente. Alguns veículos eles já vêm equipados hoje com um alternador que está ligado em rede. O que isso quer dizer? Que esse alternador ele conversa com a central de injeção eletrônica e conversa também com um sensor de carga. Então hoje existe uma troca de informações do alternador. O alternador deixou de ser uma peça elétrica e passou a ser uma peça que entra no sistema eletrônico do veículo. Então ele está mais inteligente, vamos dizer assim. Então alguns veículos você vai ter um alternador que ele está ligado em rede e a geração de carga dele vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, se eu não precisar de carga, esse alternador talvez não gere carga mais. Então é bem comum hoje você pegar um alternador e medir a tensão na bateria com o motor funcionando e pegar essa tensão de carga abaixo do que seria o normal que a gente falava antigamente, de 13,5 volts a 14,5 volts. Isso interfere diretamente no consumo de combustível, porque se o alternador trabalha menos, ele pesa menos para o motor. Se ele pesa menos para o motor, automaticamente eu consumo menos. E em momentos que eu precise, por exemplo, de uma retomada do motor, de acelerar de uma vez em um momento de retomada, esse alternador talvez ele possa parar de gerar carga por um período de tempo. Para quê? Para que o motor utilize a carga total para fazer a força, para tirar você, talvez no momento de risco, numa ultrapassagem, por exemplo, talvez esse alternador pare de trabalhar, única e simplesmente para que o motor utilize toda a sua potência na tração. Então vamos ver aqui como é que fica a situação. Se a gente observar aqui no multímetro, o meu motor está desligado, só está a chave ligada. Nós temos aqui dois canais, eu liguei num osciloscópio aqui, hoje é uma ferramenta vital para a gente trabalhar o osciloscópio. Ela tem várias funções que eu posso utilizar, na verdade, várias medições que eu posso fazer, e dessas várias medições eu posso absorver várias informações e essas informações vão me dar uma facilidade muito maior no diagnóstico. Então, se a gente olhar no osciloscópio, eu peguei dois canais aqui, ó. No canal amarelo, eu estou medindo o sensor de carga, o sensor que está aqui na bateria, e no canal verde eu estou medindo o alternador. O alternador, na verdade, eu estou pegando a medição do único fio que eu tenho diferente do fio da bateria. Nesse caso aqui é um Honda Civic, em outros veículos pode ser que você tenha uma formatação um pouco diferente dos fios no alternador, mas o importante é que você leia o esquema elétrico e hoje está muito fácil isso porque você consegue entrar em catálogos de fabricantes, por exemplo, a Icro ou a Gauss, que fabricam reguladores de tensão e eles te dão exatamente o posicionamento de cada fio do alternador. Nesse caso, especificamente, eu tenho um único fio e é o único fio que sai diferente do cabo da bateria, né? Eu tenho o cabo da bateria e um fio mais fino. Esse fio mais fino é um fio de comunicação. Então não é um fio que nem a gente falava antigamente, fio da lâmpada do painel, tá ok? Então eu tenho várias informações sendo trocadas por esse único fio. Então, se eu olhar aqui, eu estou pegando canal amarelo, sensor de carga da bateria, canal verde, alternador, regulador de voltagem do alternador. A tensão da bateria está em 12,46, porque nesse momento o motor ainda não está em funcionamento. Se eu funcionar o motor, vamos ver o que acontece? Funcionando o motor, você vai perceber que o sinal aqui não mudou praticamente nada, tá ok? Então o alternador continua gerando um sinal no fio verde aqui, gerando um sinal de comunicação, o regulador de voltagem está comunicando com a central, e o fio amarelo, que é o do sensor de carga, também está mandando a informação da carga que está saindo da bateria para o módulo de injeção e para a rede, na verdade, não diretamente para o módulo de injeção mais. Olhando aqui, ó, a gente vai falar assim, né, um eletricista mais antigo, ou eletricista está acostumado a trabalhar apenas com o regulador, ou com o alternador convencional, ele vai falar assim, esse alternador não está carregando. E aí nós vamos começar a ligar alguns consumidores. Eu vou ligar, por exemplo, o farol. Quando a gente liga o farol, você percebe que já mudou a quantidade de tensão aqui na bateria. Então a bateria começou a aumentar o valor de tensão e nota, ó, não mudou a rede de comunicação. Eu não tenho nenhum parâmetro diferente. Então isso aqui não é um pulso PWM, não é o pulso de controle do alternador e nem um pulso de sinal especificamente PWM do sensor de carga. Eu tenho aqui, na verdade, uma linha de comunicação. Então, esse alternador e esse sensor de carga está ligado em rede, tá ok? Então aqui a coisa é um pouco mais inteligente, é por isso que a gente fala que esse alternador é um alternador inteligente, porque ele vem conversando com a central. Se a gente ligar mais consumidores, vamos ver o que acontece? Nós ligamos o ar-condicionado, você percebe que a tensão no primeiro momento ela caiu e depois ela vai
subindo de novo, ela vai se manter aí próximo dos 14, às vezes 14,5 volts. Isso tudo vai depender, pessoal, da quantidade de carga que esse alternador ou que o sistema está pedindo. Dependendo da interpretação destas linhas de comunicação aqui, do que eles estão conversando ali, eles vão entender, precisa carregar mais ou precisa carregar menos. Isso que na verdade é o mais importante nesse caso. Talvez se a gente acelerar de uma vez, esse valor pode ser que caia e volte de novo, porque o alternador vai carregar e parar de acordo com a necessidade do veículo. Então, pessoal, o que precisa ficar claro para você é que o alternador em si não mudou. O que está acontecendo de diferente hoje é que esse alternador, ele conversa com a central. Na verdade, o que mudou do alternador é o regulador de tensão, que na verdade, nesse momento, ele está conversando com as centrais. Então, esse alternador, ele passou a ser inteligente por conta do regulador de tensão, que agora, nesse momento, ele entra em conversação através do sistema de rede com as centrais. O que a gente consegue perceber, na verdade, é se existe uma comunicação de rede, se esse regulador está conversando, e uma vez que ele está conversando, se aquele sinal que eu mostrei ali, se ele está perfeito. Uma possibilidade legal é você pegar, que nem nesse caso do Honda especificamente, o sinal do regulador de voltagem e o sinal de rede do sensor de carga. Não sei se vocês notaram, mas eles são espelhados, eles são idênticos. Por que isso? Porque numa linha de comunicação, por exemplo, de rede CAN ou de rede Link, né, é o caso aqui, você vai ter os sinais idênticos, porque a conversa é a mesma na rede. Então, portanto, os sinais de comunicação tem que ser idênticos, tá ok? Outra coisa importante a gente saber, às vezes você não vai usar o osciloscópio, às vezes você não tem osciloscópio, não sabe trabalhar com osciloscópio. É importante que você saiba que para se trabalhar com osciloscópio, não basta apenas ter o osciloscópio e fazer um treinamento. No nosso entendimento aqui no Infracurso, para trabalhar com osciloscópio, você tem que estar utilizando o multímetro como uma ferramenta do seu dia a dia, sem nenhum tipo de problema, e sabendo como é que funciona cada componente do sistema de injeção eletrônica ou de qualquer outro sistema. Ou seja, você tem que saber ler o esquema elétrico, trabalhar com o multímetro sem nenhuma dificuldade, porque o osciloscópio é uma ferramenta que vai necessitar de você ter esse conhecimento. Não adianta conhecer alguns gráficos de osciloscópio e tentar captar aqueles gráficos e só por comparação que você, um momento ou outro que você tiver um gráfico diferente, você não consegue interpretar. Isso depende muito do teu conhecimento do componente, do esquema elétrico e do conhecimento de eletricidade básica de uma forma geral. Então, se você não tiver o osciloscópio, o que você pode fazer? Na hora de conferir se o alternador está carregando, na hora que você for medir a tensão da bateria com o motor funcionando, às vezes você vai ter um valor baixo, e aí você faz o quê? Liga a maioria dos consumidores que você puder e verifica se sobe a tensão. Nós temos pego muito diagnóstico errado aqui, visto muitas pessoas fazendo diagnóstico errado, de troca de alternador ou de troca de regulador de tensão, e na verdade, porque estava carregando pouco, e na verdade o que faltou foi ligar alguns componentes. Outra coisa, na troca da bateria, quando você for substituir essa bateria, tente verificar qual é a aplicação em alguma tabela de baterias, por exemplo, assim como você faz na vela, verificar qual é a bateria que se aplica nesse determinado veículo. Cuidado com algumas marcas aí, que você pode ter algum problema. Então, se tem algum conselho para dar na troca de bateria, utilize baterias de boa qualidade, de marcas mais conhecidas e de preferência com a aplicação indicada para aquele determinado veículo.